Olá, gente. Deixa eu tentar chegar. Deixa eu ver se eu acho a Estela. A Estela já pediu para entrar. Olá, Estela, boa tarde. Boa Você está me tarde, ouvindo tudo bom? bem? Estou te ouvindo bem. Ah, também estou te ouvindo bem, né? Que bom. Ah, muito obrigada pela sua presença. Queria agradecer você por essa conversa, agradecer ao pessoal que está assistindo Filósofas na Rede, que é esse projeto que tem como finalidade dar mais voz às pesquisas, às mulheres e os seus trabalhos durante esse isolamento que está sendo tão difícil para a gente tocar a nossa vida, né? Diante dessa é, exceção que a gente está vivendo. E eu fico muito feliz de estar abrindo esse espaço para você falar um pouco do seu trabalho. E aí queria que a gente começasse. Primeiro eu vou te explicar como funciona, que aqui o Instagram ele tem o limite de 1 hora. 1 hora Uhum. ele cai automaticamente. Então, quando começar por volta assim de 10, faltando os 10 minutos finais, aí eu te aviso para a gente poder ir concluindo. Ótimo. Bom, eu queria então que você começasse se apresentando um pouco, falando de você, do seu trabalho, principalmente lá no Morro dos Macacos, que eu tenho muito interesse. Quando eu morava aí no Rio, eu morava aí pertinho. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você e o seu trabalho. Então, né, eu sou Estelinha, sou assistente social, com especialização em família, criança e adolescente. Já fui conselheira tutelar por 4 anos e sou presidente da ONG Anjos da Tia Estelinha, que atende famílias em situação de vulnerabilidade do Morro dos Macacos. Famílias estas com mulheres, mães solteiras, tendo única fonte de renda o programa Bolsa Família. Então, são famílias em situação de pobreza extrema e pobreza. E como que tá lá no Morro dos Macacos, nesse isolamento? Assim, hoje eu acordei com a péssima notícia de uma operação policial na Mangueira, o qual assassinou um adolescente, aluno do Estado, que estava distribuindo cestas básicas. E como que tá lá no Macaco, no Macacos, durante esse isolamento? Então, a gente percebe que as demandas que já existiam, na verdade, né, na verdade, elas só são escondidas pelo poder público, pela mídia, que não propaga porque não vê interesse. Então, as demandas continuam com o agravamento da crise econômica, sanitária, hídrica, não é uma crise puramente sanitária, né, não nas comunidades. Então, assim, a gente vê o agravamento das doenças já pré-existentes, doenças de tuberculose, HIV, porque os agentes de saúde, na verdade, não estão conseguindo chegar de forma plena, né? Na comunidade, a gente sabe que a saúde, a atenção básica de saúde, ela foi desmontada há pouco tempo pelo Crivella, e as unidades básicas de saúde estão sem muitos colaboradores, com poucos agentes de saúde, com seus salários atrasados. Então, a gente sabe que esses trabalhadores não estão conseguindo chegar ao pico da comunidade, né, lá no alto, que é onde tem as famílias em mais situação de vulnerabilidade mesmo. E aí tem esse agravamento dessas doenças já. A gente está percebendo o agravamento das violências domésticas, tanto contra a mulher contra a criança. Essa denúncia a gente sabe que também não acontece, então existe esse agravamento. A maioria das famílias que estão recebendo cesta básica da gente, elas trabalhavam
em subempregos, ou prestação de serviço, ou venda dos seus produtos. Então, são aquelas famílias que fazem o seu dinheiro para o dia, né? Se você não descer para poder vender o seu empadão na 28 de setembro, se você não descer para poder fazer a sua faxina, você sabe que você não recebe. Então, não tem emprego, não tem renda, e o Estado não está conseguindo chegar até lá em cima, nem por meio de informação, porque a informação que eles passam com proteção, com situações de higiene, de proteção, não chegam, porque, primeiro, que eles não sabem se comunicar com a favela, né? As propagandas que passam na mídia televisiva são propagandas assim: olha, você tem que, quando você vê que você está com sintomas, você se isola no quarto, passa álcool em gel e evita aglomeração. Essa propaganda é para quem? Essa propaganda não chega na favela, essa propaganda não se comunica com a favela. Então, a gente está falando de cômodos, de casas que moram 6, 7 pessoas, onde só tem um cômodo. Então, a gente sabe que nenhuma dessas informações se adequa à realidade da favela. Então, o adensamento dessas casas, uma casa colada na outra, a questão de muitas famílias, né, são famílias intergeracionais que moram juntas, é o avô, é a mãe, é os filhos, a questão de muitas dessas casas serem insalubres, com telhado de amianto, que esquentam muito. A gente está no outono, inverno, mas até agora não estamos sentindo muito frio, né? Na comunidade continua muito quente, muito apertado. Então, a gente sabe que esse isolamento social não está acontecendo plenamente, né? Então, a gente sabe que vai chegar, ainda não chegou de forma bombástica, mas a gente sabe que é uma bomba relógio, que quando chegar muito forte na favela, os mais acometidos serão eles, com certeza. E como que foi sua trajetória para chegar até o Morro dos Macacos? Como é que aconteceu para até chegar nessa sua organização lá? Então, eu sempre fiz trabalho voluntário em abrigos lá próximos, que atendia a essas famílias de lá. Me causava muito estranhamento as crianças perderem o poder, a família perdeu o poder familiar dessas crianças que ficavam abrigadas, que estavam fadadas a crescerem naquele abrigo, né? Porque dependendo da idade dessa criança, a gente sabe que o perfil de criança adotante é até 6 anos. A partir de 6 anos, a gente sabe que é uma criança que dificilmente terá um novo acolhimento familiar, seja família substituta ou seja de retorno à sua família de origem. Então, aquilo me preocupava muito e eu quis começar a entender por que aquelas famílias perdiam, na verdade, o poder familiar dessas crianças. E eu percebi que existia uma criminalização da pobreza. Porque ela tem que trabalhar e deixa as crianças sozinhas, abandono de vulnerável, ou então essa mãe é pobre e não consegue oferecer os alimentos adequados àquela infância, e daí por diante. Na verdade, era uma falta de informação, uma falta de rede de apoio, uma falta de apoio do Estado, que precisa ser falado primeiramente, porque é o Estado que tem que gerir esse apoio. E eu falei, não, a gente precisa ir lá na causa, para poder amparar essas famílias, para que elas consigam, de fato, manter os seus filhos dentro de suas casas, sob o poder familiar delas, e que elas tenham acesso aos serviços que são lhe garantidos por direito. Então, eu montei a ONG para poder atender famílias que seriam possíveis famílias de perder esse poder familiar. Quanto tempo já tem a sua ONG? Tem 6 anos. Formalizada tem 6 anos. Há 15 anos que eu trabalho pelo social. E qual é a dificuldade que você sente lá para trabalhar na comunidade dos macacos? Assim, eu acho que a maior dificuldade é a questão da gente não ter perna para atender a comunidade toda. Então, assim, a gente tem que fazer uma peneira bem, bem feita. A gente atende trazendo os encaminhamentos, na verdade, do CRAS, do Conselho Tutelar, de alguns postos de saúde, escolas municipais, que já identificam que são famílias em alto risco, e a gente atende dessa maneira, mas a gente deixa muita gente de fora, porque a gente não tem perna para atender todo mundo. Então, assim, o perfil dessas famílias lá são o perfil que a gente atende, são famílias de mães solteiras, como chefes de família, tendo filhos de vários casamentos, onde não tem rede de apoio, que só tem o Bolsa Família como única fonte de renda. Então, são famílias realmente em situação de extrema pobreza. E a gente tem pouca rede de ONGs, instituições de terceiro setor por aqui.
e acaba que fica muita gente de fora. Então, assim, a gente tenta até dialogar com o poder público para poder fazer com que alguns projetos virem políticas públicas, mas isso deixa a gente muito entristecido porque não é aberto esse diálogo, né? Eles fazem as políticas públicas deles de gabinete, o que eles acham que tem que ter na comunidade é o que eles implantam, eles não escutam a nós que somos, né, a organização da sociedade civil, que estamos à frente desse trabalho, fazendo trabalho direto, onde a gente realiza diagnósticos sociais, a gente sabe qual é o perfil, a gente sabe quais são as políticas públicas faltantes, a gente sabe quais são os serviços que não estão chegando na comunidade, mas mesmo assim não nos dão voz. Então, assim, é muito difícil, a maior dificuldade é exatamente essa, a gente não tem perna para atender a comunidade toda. E a gente fica muito entristecido, porque a gente está fazendo pesquisas, a gente recebe 80 famílias por semana na distribuição das cestas básicas aqui. Tem que ter esse perfil, né? Mulher, mãe solteira. E a gente, através dessas pesquisas, a gente compreende que a grande maioria são mães que não terminaram o ensino fundamental, que não conhecem, a gente pergunta isso, você conhece os caminhos para terem acesso a uma universidade de forma gratuita, ao retorno dos estudos de forma gratuita, você conhece o EJA, o ENSEJA, isso não é divulgado, isso não é propagado, parece que realmente é um projeto para que elas não acessem, sabe? Porque elas não conhecem. Então, é muito difícil você trabalhar fazendo o trabalho do Estado, porque a gente também é executor de políticas públicas, sem o dinheiro do Estado, sem o aval do Estado e sem o apoio do Estado. Então, parece que é nós por nós, entendeu? Eu fiquei pensando, você falando agora justamente na sua organização lá no Morro dos Macacos, para quem está assistindo aqui o Filósofos e não é do Rio de Janeiro, o Morro dos Macacos ele fica na zona norte do Rio, né, uma das maiores favelas da Zona Norte, uma das mais conhecidas, tradicionais, e eu trabalhei durante anos aí no Meia e dando aula na Escola do Estado. E lá eu enfrentava um problema que era o problema da questão da guerra das facções. Então, os alunos... A minha escola ficava bem na fronteira, né? Quem não é do Rio, aqui no Rio de Janeiro a gente tem basicamente 3 facções que dominam as favelas e o tráfico aqui, né? Que é o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e o ADA. E a minha escola ela ficava bem na fronteira, assim, de um lado era uma favela do Comando Vermelho e do outro lado, que era ali no Lins, e o outro era o Morro do 18, que era do ADA. Então a gente teve inúmeros problemas porque a nossa escola contemplava alunos das 2 comunidades. E aí a gente teve problemas seríssimos, assim, dos alunos se agredindo dentro da escola, ou aluno pedindo transferência da escola porque tinha tido um primo que foi assassinado por a família de algum estudante porque pertencia ao tráfico e tudo mais. Então, além da falta de assistência do Estado, a gente ainda no Rio vive essa guerra, né, das facções. E como que isso interfere na ONG de vocês? Vocês já tiveram algum problema com a guerra das facções ou algum problema com a facção? Ou pelo contrário, se as facções elas de alguma forma abrem espaço para vocês nisso, que isso também no Rio de Janeiro acontece muito, né? Se eu não me engano, quando eu saí do Rio, faz uns 3 anos, o Morro dos Macacos era do Comando Vermelho, não é isso? Né? Dominado pelo Comando Vermelho? Não mais? Não. Não mais. Assim, a gente não tem muita dificuldade com isso, porque a gente só atende a famílias da comunidade dos macacos. Então, é uma facção só. Então, realmente, a gente tem muito mais dificuldade com as operações policiais do que, de fato, com o tráfico em si. Quando a gente pergunta para as crianças daqui, quando elas têm medo, elas têm muito mais medo quando a polícia está na comunidade do que quando os traficantes estão rodeando a comunidade, porque na verdade para eles o tráfico é uma coisa comum, né? Não é normal, mas é comum para eles. Eles nasceram e foram criados circulando pela aquele território onde existe a violência estrutural, mas é aquilo, né? A facção não mexe com o morador que não esteja errado, né? A polícia não. Então, assim, a polícia
é um estranho para eles, a polícia não chega falando bom dia, boa tarde, boa noite. Se é preto, tá largado, tá andando fazendo o quê na rua, não tá com roupa de escola, até com roupa de escola, porque isso já não está sendo mais elegibilidade para mostrar que é inocente. Então, eu tenho muito mais dificuldade com as operações policiais, que ninguém consegue descer, tenho muitas denúncias de família que tem suas casas invadidas, que tem seus filhos agredidos. A gente está agora auxiliando duas famílias que tiveram seus filhos alvejados por bala, por tiros da polícia, de forma proposital. A gente encaminhou para o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, a Comissão de Direitos Humanos da Alerj. A gente está orientando com as documentações que tem que buscar, BAN, RO, para poder dar entrada na delegacia judiciária, mas é sempre tudo muito difícil, porque quem julga são os próprios policiais, né, porque é uma delegacia de polícia judiciária, então a gente sabe que existe muita impunidade, e aí acaba que no meio de todo esse processo as famílias desistem por medo de retaliação. Elas me falam, Esterinha, mas eles continuam andando lá, eles estão lá na favela, eu vou desistir. E acaba que elas desistem de denunciar porque elas sabem que, de fato, essa impunidade existe, eles vão continuar na favela, vão continuar fazendo as suas ações, encapuzados, sem as suas identificações, e quem é preto, quem é pobre, que lute, como diz agora, né? Que lute, porque é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Eles entram, fazem o que fazem o que querem, entram dentro das casas, roubam os moradores, maltratam nossos jovens, matam as nossas crianças e fica por isso mesmo. Essas duas famílias que tiveram agora os seus filhos alvejados, um ainda está internado, um já teve alta, e uma das primeiras coisas que ela falou, Stalinha, eu quero desistir. Eu perguntei por quê. Ela falou assim, porque os policiais foram lá no hospital visitar a gente. E ela perguntou para mim, existe um risco de eu sofrer uma retaliação? E eu vou mentir? Eu falei, existe, claro que existe um risco. A gente sabe que esses agentes continuam na UPP da comunidade e a gente não tem como garantir a segurança, né? E a gente também não tem como garantir que eles vão ser punidos, né? Visto que eles estavam encapuzados, a gente tem vídeos, a gente tem fotos, nós temos testemunhas, mas a gente sabe que a voz de 10 favelados não vale a voz de um policial. Eles foram na delegacia, né, orientados por nós e pelo Núcleo de Direitos Humanos, para poder pegar a cópia do RO, e para nossa surpresa, os policiais já tinham feito a sua ocorrência com a sua versão, e eles falaram que existiu um tiroteio na comunidade, que os meninos foram atingidos de bala perdida. E isso não aconteceu. Eles entraram na favela para matar, para atirar, mandaram os meninos correrem e atiraram em cima dos meninos propositalmente. Só que quando você chama uma testemunha, você pode testemunhar para mim? Eu não quero me envolver. Eu também não, porque eu tenho filho pequeno. E aí acaba que isso fica subentendido. A gente não consegue criar indicadores, a gente não consegue usar esses indicadores para criar políticas públicas e para demonstrar, de fato, a ação truculenta irresponsável que eles fazem nas comunidades. Então, além esses dados todos que correm pelos jornais, são dados incorretos, porque a gente não consegue acessar as denúncias dessas famílias. Caramba, assim, parece que no Rio de Janeiro a gente está virando cada vez mais refém da milícia, né? Cada vez mais a polícia e ex-policiais estão se sentindo totalmente livres, né, para poder oprimir o trabalhador e o pobre, e o negro e a mulher e assim por diante. Eu acho que é um Eu endosso fiquei também. pensando aqui. Oi? Eu acho que é um endosso também, sabe? Porque eu acho que agora, mais do que nunca, o governo endossou, né? Pode matar. Então, assim, tá liberado matar, né? Mira na cabecinha. É isso aí, mira na cabecinha. Então, eles sabem que isso não vai... Que, sim, se ocorrer a denúncia, muito dificilmente a própria Polícia Judiciária vai colocar como culpado e fazer o afastamento dessa polícia. Então, a própria comunidade deixa por deixar,
porque sabe que não vai acontecer. Então, está sendo endossado, é triste porque está sendo endossado pelo Estado, está sendo endossado pela sociedade, porque a sociedade que hoje elegeu os nossos chefes de Estado, eles concordam que não, tem que ter operação policial, não, tem que matar, tem que fazer, bandido bom é bandido morto, sementinha do mal, e essas falas desumanizadas que cada vez estão se tornando mais comum e a gente, quando a gente ainda tenta conversar, não digo nem discutir, porque eu já não consigo discutir mais, mas quando a gente tenta conversar e averiguar, ele já tem falas prontas, a desumanização já está feita, a lavagem cerebral já está feita também, então fica muito difícil a gente discutir. Então, a gente tenta realmente partir para ação, para execução. Não, vamos denunciar, a gente orienta a favela, ó, filma, tira foto. A gente fez um fluxo de denúncias, de como passo a passo da denúncia, né? Para onde que você vai, como que você faz, de modo anônimo, mas mesmo assim são ínfimas as ações, as vítimas que querem correr atrás dos seus prejuízos. São ínfimas, a maioria não quer. É difícil mesmo. Assim, eu lembro, eu cheguei a rascunhar um projeto de montar um cinema itinerante em algumas comunidades. E uma delas foi a gente começou no Andaraí e começamos a pesquisar outras comunidades. E uma delas que eu fui pesquisar era o Jacaré, que também faz parte da Zona Norte, né? E uma das coisas que mais me impressionou quando eu subi o Jacaré e comecei a conversar com a comunidade os inúmeros casos de estupro que os policiais, principalmente do batalhão ali que faz a ronda ali no Jacaré, a quantidade de denúncias de mulheres que denunciavam esses policiais por estupro, mas que não tinham coragem de fazer essa denúncia de fato na delegacia, mas que era sempre o mesmo policial e que, enfim, se aproveitava das mulheres, principalmente daquelas que usavam droga, que usavam crack, porque aí mesmo que elas não eram levadas, a sua fala não era levadas em consideração. Porque além de mulher, negra, pobre, ainda é usuária de drogas, né? Então, uma das coisas que eu lembro que me impactou muito, que foi uma dessas mulheres que veio conversar comigo e falou que ela já tinha sido estuprada 3 vezes pelo mesmo policial e que ela não tinha coragem de denunciar, porque ela sabia que esse policial era protegido pela delegacia. E aí eu fico pensando assim, imagina agora numa situação de isolamento, onde a gente está vivendo todos os meios de comunicação voltados para isso, para Covid, o quanto essa população, né, pobre, a população, a questão de gênero, de raça, de classe, né, que é o nosso tema da nossa discussão, o quanto isso não está muito mais fragilizado e o quanto essas pessoas não estão muito mais a perigo do que elas já estavam antes da violência, né, que o Estado fornece. Não, com certeza. E foi bom você ter falado da questão da delegacia, né, que protege. Quando essas mães foram fazer a sua denúncia e que a gente, por nossa surpresa, a gente descobriu que os policiais que fizeram o ato, eles já tinham ido na delegacia fazerem a sua versão e falaram, né, que teve o tiroteio e as mães pediram para, não, então você, por favor, me dá a cópia do RO para a gente saber do que meus filhos, de repente, estão sendo, né, julgados, então estão sendo acusados. E aí ela falou que eles faltou desdenhar, né? Não vou dar nada, isso aí vocês têm que esperar ser chamado. E ela ligou para mim da porta do hospital, da delegacia, eu liguei para a defensora, ela falou, Estelinha, pode deixar que eu vou mandar um ofício para lá para poder pedir uma cópia do RO, e tem que ser assim, porque a voz do preto, do favelado, não tem valor, sempre, você tem que provar que ele não é alguma coisa, é sempre assim, você é culpado até que se prove ao contrário. Não é o que a justiça prega. Você é inocente até que se prove ao contrário, na favela ao contrário. Você é culpado até que se prove ao contrário. Então, assim, a gente está vendo aí que o genocídio negro cada vez aumenta mais, né? A gente sabe que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado na comunidade.
A cada três pessoas, na verdade, a cada 4 pessoas mortas na favela, 3 são negros e 99%, ou seja, quase total, a maioria, quase a quantidade plena, são de homens jovens, negros, e a gente sabe que isso aí não vai parar. Enquanto a gente não conseguir, na verdade, juntar dessas denúncias para poder reivindicar políticas públicas de proteção, horários para entrar, fazer uma ação civil pública, olha, pode entrar a tal horário, perto da escola não pode ter ação, não pode ter operação, o blindado não pode subir por essa rua, onde tem escolas, onde tem creches. Enquanto a gente não conseguir reunir essas provas, essas denúncias, para a gente criar indicador, para poder fazer uma formação de agenda efetiva e verdadeira, fica difícil. Então, assim, é o sistema escondendo o que o próprio sistema faz, foi o que eu te falei. Acontece a ação, eles estão endossados pela Polícia Civil, eles estão endossados pela própria Polícia Judiciária deles. E vale lembrar também que quando aconteceu a situação, eu liguei para 10 mídias televisivas, 10, ninguém quis cobrir. Ninguém. Eu falei com o Extra, falei com o Globo, falei com a CNN, falei com a Band, falei com tudo quanto é tipo de mídia, escrita, televisiva, e ninguém quis cobrir. Então foi o que eu falei para as mães deles, é muito triste, mas não é mais novidade. Qual é a novidade que tem de preto ser assassinado, ser atingido por bala perdida na comunidade? Isso não é mais notícia, isso não interessa. Então não vamos falar a respeito. Então, assim, cada vez eu percebo que tem se agravado mais, mas muito mais pelo endosso que esses governos neoliberais que a gente colocou no poder, né? A gente não, porque eu me excluo disso, não fui eu que coloquei no poder, não votei a favor, mas eu acredito que depois que esse governo neoliberal tomou a frente, que tem piorado. Então, não só eu acredito, como os próprios dados acreditam. A gente sabe que de 2019 até um pouco de 2020 que a gente tem, né, fazendo o recorte dos meses que a gente está de 2020, a letalidade nas favelas aumentaram 19%. Isso não é uma coincidência. Isso aí é um endosso. Não, pode matar, vamos lá, não, eu te protejo, não vai dar tudo certo, vamos um proteger o outro, e a favela não tem coragem nem força para denunciar. É isso que acontece. Tem uma pergunta aqui da Cida. Ela falou assim: eu gostaria de saber com a Estelinha, como a Estelinha percebe a situação das mulheres de comunidade, o que se estende a filhos dela, que sofrem violência doméstica nesse período de isolamento. Mas quem? As mães ou os filhos? As mães e os filhos, né? Como que fica a situação da violência doméstica se todos têm que ficar trancados em casa? Foi o que eu falei para vocês, né? Na verdade, esses índices de violência doméstica têm aumentado. A gente sabe que essas mulheres que são violentadas, elas não acessam a delegacia especializada. Essas delegacias, elas são colocadas nos centros das cidades. Então, a gente sabe que essas mães que são agredidas, elas estão, na sua grande maioria, nas comunidades e nas periferias. Então, elas não conseguem acessar essas patrulhinhas que tem agora de Maria da Penha. Eu até acho bacana que eles tiveram boa intenção, mas ela não sobe a comunidade. Então, se a gente tem 70% das mulheres que são agredidas hoje moram em comunidades, né, 70% das mulheres que são assassinadas hoje por feminicídio moram em comunidades e periferias, e elas são cobertas pelo poder paralelo, como que essa polícia acessa? A polícia não acessa. Como que essa mulher desce, se ela, muitas vezes ela está em cárcere privado, como que ela desce para poder acessar essas delegacias? Ela também não acessa. Então, a gente sabe que isso está acontecendo dentro de casa, legitimado e velado, e também com as crianças. A gente está sabendo, eu já fui conselheira há 4 anos na área do MEIA, e sempre aconteceu. A maioria das favelas não deixam o Conselho Tutelar subir as comunidades, eles têm uma visão policialesca do Conselho Tutelar, eles acreditam que o Conselho Tutelar serve, na verdade, para retirar a criança da mãe, então eles não aceitam que o Conselho Tutelar suba. Então, está acontecendo de forma velada, o 180 está recebendo muita denúncia, o Disque 100 está recebendo muita denúncia, e o governo não está subindo, o governo não está criando políticas públicas, o governo não fala disso. Se você colocar hoje nas mídias, você vai ouvir falar disso na mídia ninja, em coletivos, né, comunitários que falam a respeito, mas a mídia não fala.
Você não vê a mídia falando a respeito disso. E é isso que eu estou te falando, né? Eles criam políticas públicas, eu acho que para a mulher que é agredida no asfalto, que consegue acessar o centro da cidade para poder fazer a sua denúncia, ou que consegue na Maria da Penha para poder, olha, meu marido está lá bêbado me agredindo os meus filhos. E a gente sabe que nenhuma Maria da Penha, onde inclusive a maioria dos policiais que compõem a Maria da Penha são FEMs, né? Que se chamam as mulheres, né? Mulheres policiais. Elas não adentram a comunidade. Então, isso é endossado, é velado e é continuado e está existindo um agravamento de uma forma drástica. Né? A gente tem recebido, inclusive, denúncias, a gente orienta qual o fluxo que tem que ser tomado, mas a gente sabe que elas não acessam. Isso elas não têm acesso essa forma de denúncia. E, além do mais, elas ficam muito presas a essa situação, né, porque muitas delas hoje estão dependendo dos maridos. Então, algumas mães que ainda podiam descer para poder fazer o seu biscate, fazer a sua faxina, fazer uma unha, trançar um cabelo, fazer uma sobrancelha, ela hoje não tem mais esse poder, esse posto de trabalho. Então, ela está dependendo exclusivamente do seu companheiro, e se seu companheiro te agride, você não tem para onde ir, você continua aceitando esse tipo de situação. Então, eu acredito que o que a gente esteja vivendo na favela hoje é muito mais do que uma crise sanitária. É uma crise sanitária, econômica, social, emocional, hídrica, urbana. É uma crise que sempre existiu, tá? Que sempre existiu. Mas eu acho que agora está ganhando holofotes e que não fique só nos holofotes, e que isso chegue nos ouvidos do Estado, que é o que a gente está tentando fazer em forma de pesquisa, de diagnósticos, coleta de dados, para poder apresentar futuramente em espaço público de controle social, para falar, não, olha só, essa política pública que você está querendo botar para esse território não funciona. O que a gente tem de dados é isso aqui. São mulheres dentro de casa sofrendo agressões, são mulheres que não conseguem acessar esse tipo de serviço, são crianças que não têm acesso a esse tipo de serviço. Então, eu tenho mães, inclusive, que estão em tratamento pelos CAPs, né, tratamento psicossocial, que não está conseguindo acessar nenhum serviço. Então, estão sem os seus remédios, estão sem os seus atendimentos, por causa também do desmonte da saúde pública que a gente sabe que está vindo com o governo, com a prefeitura do Crivella, e cada vez essa situação se agrava mais. Você não tem o seu remédio, você não tem o seu atendimento, os agentes de saúde não acessam aquela casa, ela não acessa o serviço de segurança, ela não acessa o serviço hídrico, ela não acessa serviço sanitário. Então, eu tenho certeza absoluta, como já os dados já predizem, que os mais afetados nessa situação do coronavírus vão ser as famílias em situação de vulnerabilidade nas favelas. Tem uma observação aqui interessante, que é o do Defaro Gabi, acho que é Gabriel, não sei. Ele falou assim: fico curioso para saber como podemos transformar esse movimento assistencialista de doação, que é importante e necessário nesse momento, em um movimento que promova mais desenvolvimento. Você acha que tem alguma forma da gente se organizar melhor para isso realmente ser um movimento forte e não focos, né, separados? Então, perfeito. Eu tenho falado isso com muitos gestores de ONGs, amigos nossos, né? Nós não somos concorrências, nós somos sempre um tentando ajudar o outro. Eu acho que hoje é importante esse trabalho assistencialista, por enquanto, hoje, né, a curto prazo, não tem o que a gente faça a não ser esse assistencialismo. Hoje eles precisam de comida, precisam acessar itens de higiene, né? E isso a gente está conseguindo fazer chegar. Só que eu tenho falado muito com gestores exatamente isso. Vamos gerar dados e pesquisas para a gente compreender quem é esse perfil que está acessando os nossos serviços. Qual o perfil dessa população? São mulheres casadas, solteiras? Qual a escolaridade? Quais são os serviços nesse território que está faltando? A gente hoje é a voz dessa comunidade. A gente é o ouvido e a voz dessa comunidade. Primeiro porque eles não são ouvidos quando eles descem para poder falar em controle social, para fazer manifestação, eles não são ouvidos, são marginalizados, né? São movimentos marginalizados. Então, como hoje a gente é o ouvido dessa população, que a gente consiga sistematizar os dados para futuramente fazer isso que eu falei, pleitear em espaços de controle social, públicos, o que de fato está precisando para aquele território. Hoje a gente sabe aqui, a gente já fez quase 400 pesquisas dessas mulheres que a gente está atendendo, e a gente sabe que o que mais falta aqui são cursos profissionalizantes. As mulheres não têm acesso a esse tipo de serviço.
Cerca de 70% não acessaram nem o ensino médio. Elas estão ainda no fundamental, então são mulheres solteiras que tiveram um grande número de filhos, começaram a fazer os filhos cedo, não tem uma rede de apoio, então quando a gente pergunta por que você não acessa algum curso, se você tivesse contato, porque ela não tem rede de apoio. E o que é uma rede de apoio? Não é só família, gente, é creche, né, em tempo integral, é uma escola em tempo integral, é um CIEP que dê para acolher todo mundo. Hoje a gente não tem nada para adolescente na comunidade. Então, eu sempre falo, é uma frase que eu sempre repito, para quem não tem escolha, qualquer escolha serve. Então, se você não tem, você termina o ensino médio, se você conseguir acessar o ensino médio, você termina o ensino médio, você não tem um curso profissionalizante. Se você não tem um curso profissionalizante, você não consegue acessar o mercado de trabalho. Se você não consegue acessar o mercado de trabalho, muito mal, você vai, de repente, vai conseguir um subemprego. Vai distribuir panfleto, vai fazer uma faxina, vai virar laje, mas aí você começa a crescer, você começa a ter outras necessidades, você começa a ver que quem pega as melhores mulheres na favela é quem tem um tênis de 12 molas, é quem tem um cordãozinho de ouro, é quem porta um fuzil, é quem porta uma pistola. Então você acessa o que você tem oportunidade na favela. Então, assim, eu acho que a gente, como movimento social, como uma sociedade civil organizada, a gente tem que vestir a carapuça disso. Nós somos executores de políticas públicas, nós somos os ouvidos dessa comunidade, nós precisamos levar além as necessidades dessas comunidades, né? A gente guardar, ouvir aquela narrativa, aquele relato, pô, beleza, que pena, poxa, tomara que dê mais certo. Não é isso, não é isso. A gente tem que sistematizar os dados e em busca para que a gente consiga equipar o nosso território com as políticas públicas faltantes. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, além do assistencialismo que é necessário, a gente conseguir fazer um diagnóstico social, ouvir e construir dados para entender o que está faltando. Legal. A gente tem outra pergunta aqui, que é da Cida. Ela perguntou assim: Estelinha, como você vê a problemática de um trabalho de base que está sendo feito pela igreja dentro das comunidades, que ao mesmo tempo alimenta o governo neoliberal instaurado e a opressão? Que as igrejas o quê? As igrejas, que ela diz, as igrejas evangélicas que tem feito isso? Ela só disse a problemática de um trabalho de base que está sendo feito pela igreja, dentro das comunidades. Ela não especificou qual igreja, mas ultimamente o maior trabalho de base tem sido feito pelas igrejas evangélicas, não é isso? Ou eu estou enganada? Então. Assim, eu na nossa comunidade, no nosso território, eu não vejo. Mas eu sei que tem adentrado, pelo menos a minha visão, né? Eu sei que tem adentrado membros das igrejas evangélicas em espaços públicos, né? A gente teve agora o Conselho Tutelar, né? As eleições do Conselho Tutelar, e a gente sabe que pelo menos em cada Conselho Tutelar, um ou dois candidatos que conseguiram se eleger foram eleitos pelas igrejas universais, e exatamente, tem esse viés neoliberal, esses votos de cabresto, onde eles conseguem colocar na linhagem deles a mulher que tem que ser submissa, real e oficial, tem que ser submissa, que os filhos têm que ser submissos, tem essa narrativa de que o filho tem que não respeitar, né? Porque respeito vai além de viés, mas tem que ter uma como é que eu vou te explicar? Tem que ter um cabresto mesmo, né? Um cabresto onde você não é criado para pensar, você não é criado para ter um olhar crítico sobre o que te falam. Então, assim, a gente vê, de fato, entrando esses membros da igreja evangélica, que não tem o seu conceito, primeiro que não tem uma qualificação técnica, né? Eles entram realmente para ocupar um espaço que está sendo aberto pela prefeitura, a gente sabe agora que a nova secretária do Desenvolvimento Social foi indicada pela Igreja Universal, então a gente não vê uma capacidade técnica, a gente vê realmente eles entrando em espaços públicos importantes para poder manter todo mundo naquele cabresto onde ninguém levanta sua voz, onde ninguém vai para a rua solicitar uma visão mais democrática do que está acontecendo. A gente sabe que está acontecendo isso, né? Mas
o que a gente tenta, de fato, é colocar esses jovens, essas mães aqui dentro, para poder fazer com que eles tenham uma visão crítica, um acesso à sua cidadania, aos seus direitos, porque quando eles saem daqui, a gente faz o desligamento dessas famílias, eles têm que conhecer o fluxo de, eu tenho que receber um remédio, eu não consigo receber esse remédio, então qual é o meu fluxo? Eu vou na defensoria, no plantão judiciário, que é o que hoje ninguém informa, esses fluxos ninguém informa, porque é isso que eles querem criar o cidadão bitolado, onde não acessa seu direito, onde passa dificuldade, vira morador de rua e possivelmente morre. É a necropolítica que a gente fala. Então, isso aí tem caminhada a passos largos, e só depende da gente ter um poder de voto mais coerente com as necessidades do povo, né? Nossa, isso tudo que você está falando, me veio na cabeça várias perguntas que eu gostaria de fazer. A primeira delas é que eu já tinha feito antes, que eu já tinha pensado antes, que é justamente nesse que você falou que você trabalha especificamente com as mães, né, que cuidam sozinhas dos seus filhos e então que vocês dão assistência a essas mães do Morro dos Macacos. Eu sou professora do Estado e fico me perguntando, né, como que deve estar sendo para essas mães essa educação à distância que está sendo oferecida pelo Estado, né? Porque na favela, a mãe, não sei, desempregada, é isso, em situação de isolamento, mesmo que tenha acesso à internet, como que faz para, no meio disso tudo, ainda acompanhar o estudo dos filhos, sendo que muitas delas não têm sequer um ensino fundamental, né? Então, como que isso poderia funcionar, né? Você acha que isso vai funcionar de alguma forma? Não, já não está funcionando, já não está funcionando. Algumas escolas ainda estão conseguindo disponibilizar o material didático impresso, né? Outras eles mandam um link e você que se vire, você que imprima em algum lugar, você que peça para o vizinho, de repente, que tem uma impressora. Então, isso tem trago bastante questionamentos para a gente, as famílias até pedem para a gente imprimir aqui algum material, mas assim, a rede municipal. O que eu estou percebendo, o que eu venho percebendo, é que algumas famílias têm conseguido acessar o material, têm conseguido acessar, têm conseguido ajudar os filhos, mas a rede estadual não. Exatamente pelo que você falou. A maioria das mães, dessas famílias, não acessaram o ensino médio. Elas não têm competência para poder. Não têm competência e elas não têm a didática de ensinar um filho dentro de casa. Então, primeiro que não tem computador. A internet que eles recebem, banda larga da favela, geralmente é aquelas internets que são gato, né? Que tem uma central e aí distribui para a favela toda, então ela chega com uma baixa qualidade, então vídeos eles não conseguem acessar, e outra, né? Viemos a convir que são casas com 2 cômodos, onde moram 6, 7 pessoas, onde não tem iluminação, onde não tem uma mesa de estudos, onde você não consegue ter um espaço físico, você não consegue ter uma identidade dentro da sua casa, uma individualidade, você não tem espaço físico para guardar os seus livros. É uma família com 6, 7 crianças, onde mora a mãe, a avó, onde você está, no mesmo lugar que você está estudando, tem uma televisão gritando aos berros do seu lado. Acho que o espaço demográfico da favela não contribui para estudo dentro de casa. Isso não existe, nunca existiu. Tanto que a gente sabe que as famílias, essas crianças, esses adolescentes que são oriundos da favela de periferias, onde o poder paralelo exerce seu papel, que são localidades que sempre estão em extrema tensão, onde a qualquer momento pode ter operação policial ou então um confronto. A gente sabe que essas crianças, a gente tem até um trabalho aqui para isso, são crianças que não conseguem ter um alto teor de concentração, eles não conseguem se concentrar, eles não conseguem ter um rendimento pedagógico de excelência, por mais que eles acessem um reforço, por mais que eles acessem outras fontes de recursos para amenizar essa defasagem, mas a gente sabe que eles são mais prejudicados por conta dessa tensão da violência estrutural que existe nas favelas e nas periferias. Então, são crianças que já não conseguem se
se concentrar, são crianças que já não conseguem ter um rendimento muito excelente, né? E que dentro de uma casa onde moram muitas pessoas, fica praticamente impossível. Então, a gente sabe que é outro serviço disponibilizado pelo Estado que não foi descentralizado e, não, vamos ver aqui, será que nesse território vai funcionar? Eles fazem uma coisa única e, não, vai servir para todo mundo. Né? Eles não estudam, não fazem um diagnóstico, que é o que eu falo, né? Tem que ter o diagnóstico territorial. Vamos ouvir as diretoras da escola, né? Que elas estão acostumadas com o seu público, elas sabem se isso vai funcionar ou não vai funcionar. Não, vem lá de cima. É uma política de gabinete, vem da secretaria e o bumbum vai descendo para tudo quanto é lugar e ninguém escuta ninguém. Eu acho que essas políticas públicas feitas dessa maneira nunca vão dar certo e continuam não dando, né? A gente tem a pergunta aqui da Penélope, que também é do Filósofas na Rede. Ela perguntou assim: qual o papel da comunidade na ONG? As famílias escolhidas para serem atendidas têm algum poder de escolha, de, por exemplo, decidir quais produtos serão investidos e os recursos arrecadados? Não, então, na verdade, a gente tem uma gama de atividades aqui dentro, né? E quando elas entram, na verdade, não são só as mães, né? A gente trabalha com a família, então a gente trabalha com essa mãe, em paralelo a gente trabalha com as crianças, né? Assim que essa mãe entra, a gente faz um diagnóstico social para poder compreender as principais demandas dessa mãe. Então, e a gente já deixa muito claro que o processo é de emancipação social, financeira e emocional. Que após a gente entender que esse perfil já foi alcançado, a gente desliga essa família. Então, a gente dá um leque de oportunidades para essa mãe acessar dessas atividades que a gente tem. Seja no social, na integração, são 4 eixos, na verdade, que a gente trabalha, que é a integração social, a educação, a assistência e a terapia. Então, dentro desses quatro eixos, a gente tem diversas atividades. A gente tem atividade do acompanhamento psicológico individual, em grupo, a integração social, a gente banca cursos, faculdades, até a formação, a gente faz estudos de campo, passeio com essas mães, a gente tem oficina de artesanato, de bolo, de confeitaria, de gastronomia. Então, dentro desse leque de oportunidades que a gente tem, ela vai escolher o que melhor se encaixa no dom dela, ou no que ela pensou para a vida dela. E aí ela escolhe o que ela vai querer fazer para a gente poder financiar, entendeu? Então, o papel da verdade dessas mulheres na ONG é muito importante. De 3 em 3 meses, a gente faz um monitoramento social, no qual a gente escuta elas para poder entender essa narrativa e montar oficinas e estruturas que atendam essas demandas. Então, a gente está sempre na oitiva para poder compreender quais são as necessidades dessas mulheres. E a gente está se aproximando agora dos últimos 10 minutos, Estelinha. Eu queria, uma coisa que me passou pela cabeça agora, depois dessa pergunta da Cida, da questão, né, do poder que as igrejas evangélicas estão tendo dentro das favelas, com seus trabalhos sociais. Eu fiquei pensando assim, nesse contexto de isolamento, onde está todo mundo teoricamente trancado em casa, como que deve estar sendo a vivência da comunidade LGBT das favelas, né? Porque se há um poder ideológico, né, da igreja evangélica que condena essa questão da homossexualidade ou da bissexualidade, enfim, que é bem normativa, como que deve estar sendo essa vivência dessa comunidade que é LGBT, tendo que estar trancado dentro de casa, muitas vezes com uma família que não compreende, não aceita a sua orientação sexual, e aí quem teoricamente dá o suporte ideológico também condena. Você tem alguma vivência sobre isso, sobre essa comunidade LGBT? A gente não tem muita vivência, porque a gente não recebe muita indicação desse público aqui na ONG. Mas a gente já teve um adolescente no ano passado que foi espancado pela sua família. A gente já sabia, porque ele fazia acompanhamento psicológico aqui na ONG, a gente já sabia que existia a possibilidade dele conseguir, de fato,
né, falar que ele era homossexual, mas a gente já sabia também que era uma família que ia dar trabalho. Então, quando ele de fato relatou que ele era homossexual, ele foi espancado. A gente até fez uma postagem, porque foi na época da infeliz fala de meninos usam azul e meninas usam rosa, da Damares. E a gente falou exatamente sobre o quanto essa narrativa dos nossos chefes de Estado desdobram em falas preconceituosas endossadas, né, falas da sociedade que já são preconceituosas e acabam sendo endossadas pelo chefe de Estado. Porque se o chefe de Estado fala isso, por que a sociedade não vai falar? Então, assim, a gente sabe que esses indivíduos das classes LGBTIQ+, a gente sabe que é triste, mas a gente sabe que eles acabam sendo marginalizados. Então, eles entram para a prostituição, alguns acabam entrando para o tráfico, não o tráfico formal, tá? Eu acho isso interessante, porque não o tráfico formal dentro da comunidade, porque existe um preconceito dos próprios traficantes, né? Mas é um tráfico que desce para Lapa, para beira-mar. Então, assim, eles acabam se metendo no tráfico, mas o tráfico de forma varejista, no asfalto e sem possibilidades de postos de trabalho, né, sem conseguir acessar o mercado de trabalho, porque também é uma população que não consegue ter acesso aos estudos, né, por causa das problemáticas que são causadas ao longo da sua vivência, eles acabam se marginalizando. Então, a gente sabe que a maioria da população LGBTQI+, elas hoje estão na prostituição ou no tráfico varejista daqui do asfalto. É muito triste. É muito triste mesmo. Bom, dá tempo para mais uma pergunta, Estelinha. E a pergunta do Gabriel, que inclusive já disse que é seu fã, que eu acho muito importante para a gente finalizar aqui. Como uma pessoa de fora da favela pode colaborar com a ONG? Sabemos que tem doação, mas tem outras formas da gente colaborar com vocês? Então, além da doação, a gente aceita voluntários nas nossas atividades, nas nossas oficinas. A gente está sempre abrindo vagas recorrentes para psicólogos, pedagogos, equipe técnica, né? Hoje a gente trabalha com 34 voluntários, a gente só tem 2 funcionários de carteira assinada. Quem faz a mágica acontecer aqui são os voluntários. Lógico que o dinheiro é importante para a manutenção da ONG, a gente tem para despesa alta, porque são 800 atendimentos por mês aqui dentro da ONG, a gente funciona de segunda a sexta, são diversas atividades. Então, além da doação em dinheiro, além da doação dos itens da cesta básica, de higiene, que hoje está sendo muito importante por causa da pandemia, o voluntariado braçal a gente precisa muito, porque quem faz todos os atendimentos são na verdade, é essa equipe técnica que se doa com tanto amor aqui dentro. Legal, Celinha. Acho que então vou fazer assim, quando a gente disponibilizar aqui o vídeo da nossa live, botar lá na descrição o site da ONG, né, para quem quiser acessar, para a gente poder fortalecer, né, esse movimento que é tão necessário nesse momento, esse movimento de assistência às comunidades mais carentes, né? Então a gente está nos nossos últimos 5 minutos, Celinha. Você tem alguma coisa que queira me dizer para a gente finalizar? Então, eu queria finalizar de uma forma, assim, eu vi uma matéria da Flávia Oliveira há pouco tempo no Globo, né, que eu sou muito fã, e ela colocou, assim, que daqui a uns anos, quando forem contar a história da pandemia, que o movimento social vai ter papel de honra. E eu acho que é isso, eu acho que nós fomos a gente foi tão discriminado por esse governo neoliberal que entrou agora, nós fomos marginalizados, nós fomos colocados aquém de opinar na formação de políticas públicas, nós não temos vozes no conselhos, nós não temos vozes nos movimentos sociais, então acho que a gente foi tão descriminalizado, foi tão, na verdade, marginalizado, eu acho que é essa palavra, que hoje quem ganha mais espaço nesse momento é o terceiro setor. Eu acho que a gente chegou antes do auxílio emergencial, a gente chegou antes de qualquer política pública que eles possam ter feito. A gente chegou entrando na favela com o pé direito, colocando cesta básica, colocando o povo para usar máscara, álcool em gel. Então, assim, eu acho que a gente precisa ser olhado com outros olhos, porque a gente está fazendo a história acontecer de uma forma muito mais bonita. As pessoas estão mais generosas e estão se unindo às organizações para poder tentar atenuar essa desigualdade
que está cometendo tão fortemente o Brasil. Então, assim, eu quero agradecer a toda a sociedade, toda a população que tem simpatizado conosco e falar que a gente precisa se fortalecer, continuamos firmes na luta, entendendo, compreendendo a sociedade, a população, sendo ouvido, sendo ombro, sendo mão e batendo de frente com o Estado, sim. Só isso. Ah, Estelinha, maravilhoso. Adorei conversar com você. Muito obrigada pela colaboração. Pedir para o pessoal que está assistindo, gente, entra lá no site da ONG, ajuda. Esse é o momento da gente se unir em prol das pessoas que realmente estão precisando, sempre precisaram, né? E agora precisam mais ainda. Então, Estelinha, eu queria agradecer, o seu trabalho é admirável. Você, além do Gabriel, você conquistou aqui uma fã também. E espero que vocês consigam manter esse movimento de vocês muito forte, que é um movimento muito necessário para a comunidade dos macacos, que é uma comunidade que precisa mesmo, que está muito, muito exposta à violência, né? E sempre tem ali uma patrulha, né? Na subida do morro, sempre tem, sempre teve, né? Como sempre tem as blitz ali na subida do morro, todas as vezes que eu morei ali perto, então todas as vezes que eu passava por ali voltando da escola era parado na blitz. E eu espero que vocês consigam manter essa força e essa sua leveza diante desse cenário tão terrível. A gente está precisando realmente ter uma esperança e com certeza a ONG de vocês traz bastante esperança para a gente, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, eu agradeço o convite. Digo que esse espaço é importante para que a gente possa trazer nossa narrativa, para que as pessoas possam conhecer, já que a mídia não quer mostrar, para que as pessoas possam conhecer o que as pessoas estão passando na favela e tentar, de fato, nos unirmos por uma única questão, né? A igualdade, onde todos convivem no mesmo espaço, no mesmo país, e a gente precisa se unir. Com Só certeza. isso. Obrigada, viu, Estelinha? Gente, boa tarde para todo mundo. Até a próxima. Beijo, beijo, Estelinha. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada a você.